Pessoal que está assinando, vou pedir para sentar o máximo aqui na frente, por favor, tá? Tem muito espaço aqui, ó. Fiquem muito atrás, não. Aqui na frente, ó, segunda fileira, terceira do lado de cá, quarta. Tem bastante espaço. Quanto mais perto vocês ficarem, melhor será a nossa aula de hoje. Desde já quero agradecer a presença de todos nessa manhã abençoada que Deus nos concede. Felipe, assim que puder, me avisa. Já pode? A paz de Cristo, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Isaías, sou diretor da Faculdade Vitória em Cristo e estamos aqui reunidos nesta manhã abençoada para a nossa palestra inaugural do curso Formação de Conselheiros. O curso Formação de Conselheiros nasceu no coração do pastor Cléo. Nós estávamos conversando sobre a necessidade da igreja, e o aconselhamento cristão é uma prática que nós realizamos todos os dias, nossa casa, nosso cônjuge, né? Qual o marido que não aconselha a esposa que aconselha o marido, qual o pai, a mãe que não aconselha seus filhos? Acontece na igreja, nossas conversas com nossos irmãos. E formatamos então o curso Formação de Conselheiros. Ele teve uma primeira edição no ano passado, lá na DEVEC Taquara, onde é a sede da Faculdade Vitória em Cristo. E também nasceu no coração do pastor Cléo o desejo de fazer uma segunda edição do curso aqui na DEVEC sede, tá? Ele vai falar mais sobre o curso, vai falar dos módulos, das aulas, da dinâmica. E, como eu disse, esta é a palestra inaugural, a aula inaugural. A aula inaugural, ela é sempre gratuita, ela é sempre aberta. Qualquer pessoa pode assistir presencialmente aqui, como também pela internet. Inclusive, a aula vai ficar gravada na sala de aula do curso. Nossos cursos têm uma plataforma online, tá? Tem gente hoje assistindo essa aula no Brasil todo e até fora do Brasil. Nós tivemos em torno de 700 inscritos para essa palestra. Então, hoje usamos a tecnologia ao nosso favor, permitindo que pessoas estejam em casa, em qualquer lugar assistindo. Inclusive, hoje, eu nem falei para o Dr. Cléo, a DEVEC Brasília resolveu transmitir no templo. Então, o pessoal de Brasília está reunido na igreja, como nós estamos aqui, assistindo essa transmissão, todos juntos lá. Deus abençoe o pessoal da DEVEC Brasília que está junto aí, tá? E como essa é uma palestra gratuita, a ideia é que vocês possam conhecer o curso e possam se matricular no curso, tá? Sei que alguns já estão matriculados, mas quem ainda não se matriculou, eu tenho certeza que depois dessa aula terá um desejo grande no coração de realizar todo este curso. Também preciso dizer, antes de passar a palavra ao nosso professor, que todos os cursos da Faculdade Vitória em Cristo são certificados. Então, ao final do curso, o aluno recebe um certificado do curso que ele fez, curso Formação de Conselheiros. Esse certificado é emitido pela Faculdade Vitória em Cristo, tá? Muitos alunos perguntam, o curso tem certificado? Claro que tem. Todos os cursos da Faculdade Vitória em Cristo são certificados. Ao final do curso, o aluno recebe seu certificado. Importante também, o curso, ele não se resume às aulas ministradas. Como temos uma plataforma, o pastor Cléo envia muito material para colocarmos na plataforma. Tem muito subsídio, tem outros vídeos que ele nos envia e nós colocamos também para o aluno assistir. Então, além da aula presencial que é transmitida ao vivo, nesse curso o formato é esse, a aula é presencial com transmissão ao vivo. Além disso, na plataforma vai encontrar diversos outros materiais, inclusive 2 livros. O pastor Cléo vai botar mais um terceiro que a gente conversou de presente para os alunos do curso,
tá? Para os alunos que estão matriculados, obviamente. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé, você vai ficar um pouquinho sentado. Falar nisso, você já deu aí uma paz do Senhor para o seu irmão, cumprimenta ele, diga para ele: Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Estamos no ano da família. E antes de eu orar, falei aqui para cumprimentar e a família. Como estamos no ano da família, nós tomamos uma decisão na faculdade. O cônjuge tem 50% de desconto na matrícula. Dá um glória a Deus aí, irmão. Tá? Então o cônjuge vai fazer a matrícula do casal. Muita gente me pediu isso. Então, matrícula do casal, o marido vai se matricular, paga o curso normal, e a esposa paga 50%, ou vice-versa, né? Se a grana estiver com ela, ela paga o normal e aí dá 50% de desconto para ele, tá bom? Então isso aí é um presente da faculdade para o nosso ano da família. Vamos orar? Pai eterno, Senhor de nossas vidas, te louvamos, exaltamos, adoramos, porque sabemos que nada somos sem o Senhor. O Senhor é aquele que nos sustenta. A nossa vida, nossa casa, nossa família depende do Senhor. Nos alegramos porque nesta dependência temos a certeza do teu cuidado, da tua provisão e da tua proteção. Por isso a ti honra, glória, força e poder para sempre. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos aqui na tua casa para uma aula tão especial, de um tema tão relevante para a tua igreja. Te agradeço pela vida do pastor Cléo Holanda, nosso professor, que tem se dedicado a preparar um curso de excelência para a capacitação da tua igreja. Te agradeço pelos teus filhos que estão aqui presencialmente, que deixaram suas casas, seus afazeres, para neste tempo aprender um pouco mais. E te agradeço por aqueles que estão espalhados, Senhor, por tantos estados do Brasil e tantas nações do mundo, assistindo essa transmissão, assistindo esta aula. Que a tua bênção esteja sobre cada pessoa, que a tua bênção esteja sobre cada família, e que o teu Espírito Santo venha nos encher, nos capacitar. Senhor, que possamos fazer a nossa parte, buscar o conhecimento, como diz a tua palavra, e que aquilo que nós não conseguimos fazer, o Senhor possa fazer por nós através do teu Espírito Santo. Muito obrigado, recebe a nossa adoração e abençoa esta aula, no nome de Jesus, amém. Você pode receber o nosso professor com um forte aplauso para Jesus. Você pode sentar? Um bom dia aos amados e queridos irmãos em Cristo. É um privilégio muito grande, me sinto muito honrado por essa oportunidade de estar aqui e também na segunda turma da Faculdade Vitória em Cristo. Agradeço a oportunidade ao pastor Silas Malafaia, ao pastor Isaías, porque os dias são maus, nós estamos vendo que a iniquidade, segundo a palavra de Deus, tem multiplicado, e eu acredito que a igreja, ela tem um papel relevante na sociedade. Você concorda comigo? E dentre alguns questionamentos que passa ao meu coração e tem passado, surgiu essa ideia, esse propósito do curso de formação de conselheiros. Por quê? Já diriam os nossos avós que se conselho fosse bom, não se dava. O que fazia? Vendia. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta: quem aqui já recebeu um péssimo conselho? Quem já recebeu um bom conselho? Faz ou não faz toda a diferença? Então, se nós, e sabemos, eu acredito que todos que aqui estão, a grande maioria exerce uma função de liderança, ou deseja, evidentemente, exercer o seu propósito de vida na terra.
E dentre esse propósito, Deus tem colocado no seu coração o propósito de ajudar pessoas. Então, você sabe muito bem que você deve, pelo menos, conhecer uma pessoa que estava nos caminhos do Senhor e que hoje não se encontra. E um dos argumentos dessa pessoa é que, olha, eu fui na igreja e fulano de tal me disse tal coisa para eu fazer, né? Então, infelizmente, existem pessoas até bem intencionadas, não vamos entrar neste mérito de estar mal intencionado, mas às vezes está despreparado, não conhecer a fundo as Escrituras, nem alguns contextos, e acaba trazendo uma direção que vai redundar em muitos prejuízos. E eu gosto muito de uma frase do pastor Silas Malafaia, que ele fala que nós temos o direito da escolha, mas nós não temos o direito de escolhermos a colheita das nossas escolhas. Ou seja, se plantarmos morango, vamos colher o quê? Se você plantar pimenta, vai colher o quê? Pimenta. Então, aquela pessoa que está ali, né, como um conselheiro, ele vai abrir o horizonte e a mente da pessoa para que ela tome a decisão. E o nosso objetivo é que ela tome a melhor decisão. E infelizmente, muitas vezes a igreja, ela é mal falada no mundo e muitas vezes, infelizmente, é falada mal com razão. Então, esse curso de formação de conselheiros, não temos aqui de maneira alguma o sensacionalismo de dizer, olha, o que você vai aprender aqui, em nenhum lugar do mundo você vai ouvir falar. Não, nada disso. Mas eu tentei, com todo esforço, com toda dedicação, pegar os ensinos da palavra de Deus e usar a minha experiência profissional na clínica e também em todos os cursos e pós-graduações que Deus tem me permitido percorrer e me formar, todas as formações, e fazer aqui de uma maneira objetiva, pragmática, mas com um conteúdo de fato relevante, para que vocês possam, né, ter o melhor conteúdo possível para exercer o propósito que Deus tem colocado no vosso coração. Lembrando que esse curso tem base na palavra de Deus, evidentemente, base científica e na psicologia. Então, não sei, vamos colocar aqui o slide, vai conseguir passar o slide? Porque a palavra que nós dizemos é o seguinte: o que é o aconselhamento? Você sabe me dizer, se caísse numa prova, o que é aconselhamento? E de uma maneira sucinta e simples, eu coloquei aqui que o aconselhamento é a maneira bíblica de cooperar com alguém em busca de caminhos e respostas não encontrada em dado momento, onde a palavra de Deus é o teto norteador para a solução do mesmo. Então preste atenção aqui. A palavra de Deus, ela é o norte do nosso aconselhamento. Qual é a vantagem de um aconselhamento cristão, de uma psicoterapia, de uma terapia, de um tratamento? É que na clínica, o psicólogo, ele não consegue trabalhar com verdades absolutas, porque afinal de contas, cada um possui a sua verdade, cada um possui seus atravessamentos e seu lado subjetivo. Na clínica, eu como psicólogo, eu não posso dizer para a pessoa, é isso e ponto final. Não dá. Porém, no aconselhamento, nós temos um teto. E quem é esse teto? A palavra de Deus. Então, nós temos uma grande vantagem. Por isso que eu sempre digo para aqueles que desejam se formar, né, e trabalham com essa especialidade, e que é ser um conselheiro. Eu sempre falo, não inventa. Por quê? Porque todas as nossas respostas, nós temos a certeza absoluta que está dentro da palavra de quem? De Deus. Então, o que acontece no aconselhamento?
Um indivíduo, uma pessoa, ela vai em busca de um caminho, de uma direção. Ela vai em busca de uma resposta, ou seja, ela apresenta uma demanda. E você ali, através da palavra de Deus, que é a nossa bússola e o nosso norteador, mas também com as habilidades que você vai adquirir, com a técnica que você vai adquirir, com o conteúdo que você vai adquirir, você vai tentar ajudar esta pessoa da melhor maneira possível. Por isso é importante ressaltarmos o que não é aconselhamento. Preste atenção, o que não é aconselhamento? Não é um tratamento. Isso é muito importante, porque tem pessoas que, por exemplo, no aconselhamento dizem o seguinte: olha, eu quero marcar 21 encontros contigo. Não é campanha de milagre. Campanha de milagre é quinta-feira no culto da vitória. Aconselhamento, e aí eu puxo muitas orelhas, as orelhas dos pastores, porque tem pastor que é tão abençoado que ele se vangloria dizendo: eu fiz um gabinete especial hoje, durou 5 horas o gabinete. Não, isso está repreendido na tua vida, né? Os teus aconselhamentos vão ter hora para começar e hora para... Quem crê nesse milagre, diga amém. Tá bom? Então, aconselhamento não é tratamento. Se você perceber que o indivíduo, o irmão em Cristo, apresenta uma patologia, você não tem que cuidar dessa pessoa. Mas pastor Cléo, qual é o discernimento que eu tenho de patologia? Grava isso, nós vamos aprender no curso. 2 coisas básicas. Na clínica nós consideramos algo patológico quando o comportamento e a situação está trazendo prejuízo para o indivíduo e também está afetando os relacionamentos dele interpessoais. Então, quando eu tenho algo que está afetando o meu dia a dia, eu tenho que ficar de olho, pois está afetando o dia a dia desse irmão. Está tendo prejuízo, por exemplo, ele está dizendo: olha, eu não sei o que acontece, eu estou dormindo demais. Tu está dormindo demais há quanto tempo? Há 2 meses, já perdi o emprego. Opa, está trazendo prejuízo? Tá. Eu posso orar por você? Vou ler o Salmo 4, versículo 8, quando deito, logo pego no sono? Amém. Vou aconselhar, o que está acontecendo? Mas se ele persistir e você está vendo que ele está tendo prejuízo, o que você vai fazer? Você vai continuar aconselhando? Eu posso aconselhar, mas você tem que buscar o quê? Um tratamento. Então, preste atenção, aconselhamento não é tratamento. Aconselhamento não é psicoterapia. Obviamente, nesse curso, existem irmãos que são formados, né? São médicos, são psiquiatras, são psicólogos, então, não tem problema nenhum. Mas nós estamos trabalhando no âmbito quê? Da igreja. Então, dentro da igreja, você não faz psicoterapia. Vou dar um exemplo meu. Eu sou pastor da igreja de Nova Vida do centro do Rio de Janeiro. Sou pastor, vou completar agora 20 anos de ministério. E sou pastor da mesma igreja há 15 anos. Lá na igreja, eu não atendo como psicólogo nenhuma ovelha. Por quê? Princípio básico: a ovelha nunca vai me ver como psicólogo, vai me ver como o quê? E pastor tem o cunho e o atravessamento ético-moral. Vai me ver, vai sentir vergonha. E eu não vou tratar aquela pessoa na igreja. Não, é ovelha, não. Mas se eu percebo, eu indico a um profissional. Ali eu estou como pastor. E pastor não faz tratamento, pastor não faz psicoterapia. Pastor traz o quê? Aconselhamento. Vocês estão entendendo? Da mesma maneira, essa é fundamental. Aconselhamento não é bate-papo. Eu vou bater papo. Não, eu quero um aconselhamento seu. Tá bom, é aconselhamento? Estou exercendo o ofício da minha igreja, do ministério. Aconselhamento não é bate-papo. Mas eu posso ter um quebra-gelo? Pode, você tem um quebra-gelo. Mas tem gente que não aconselha ninguém, só fica batendo papo.
Então vocês, nesse curso, de uma maneira prática e objetiva e eficaz, vocês vão aprender, à luz das Escrituras e da ciência, como trazer um feedback para a pessoa, como o seu aconselhamento, ele deve ter início, meio e fim. É muito importante, porque existem pessoas que vão buscar um aconselhamento, e elas, quantas vezes elas falam, e eu fui buscar um aconselhamento, fui eu que aconselhei. Eu já ouvi muitas pessoas, não só na igreja, mas no meu consultório, falando assim, eu tinha maior preconceito com psicólogo, porque quando eu fui no psicólogo, eu que aconselhei o psicólogo. Eu falei, então senta aqui e se prepara. Porque é verdade, essas pessoas não estão mentindo não. Então, nós temos que entender que aconselhamento não é bate-papo. E também aconselhamento não é achismo. Aconselhamento não é, eu estou sentindo agora de Deus falar contigo. Aconselhamento é aconselhamento. Porque o que acontece? Presta atenção. Uma das nossas necessidades emocionais básicas que nós temos de vida é a autonomia. A autonomia é uma necessidade emocional básica. Todos nós precisamos de cuidado, perfeito. Mas nós temos que trabalhar a autonomia na vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas que não desenvolvem autonomia, elas correm um sério risco de desenvolver dependência o quê? Emocional. E a dependência emocional pode ser do marido, da esposa, do amigo, de um conselheiro da igreja, de um pastor. Então o que acontece? Às vezes, nós seres humanos, nós temos dentro de nós um narcisismo, que gostamos de poder. Quem não gosta de ter controle? O ansioso é apaixonado por controle. Então, a pessoa ali quando vai aconselhar, ela muitas vezes ela é tentada em dizer o que ela pensa, o que ela acha. Mas você não tem que definir a vida de ninguém. A pessoa tem livre-arbítrio, você vai ponderar, você vai colocar as situações, e quem vai definir a decisão que vai ser tomada é o conselheiro ou a pessoa que está recebendo aconselhamento? A pessoa. E também, com todo respeito, e nós que somos, né, Nova Vida também, somos uma igreja pentecostal, acreditamos na manifestação dos dons, mas aconselhamento não é reunião de manifestação dos dons do Espírito Santo. Você está ali o quê? Aconselhando. Mas pastor, desceu um rolo fresquinho aqui. Deus vai te usar na graça e na sabedoria. Então preste atenção, porque o aconselhamento é muito sério. É muito sério. E você tem que entender que você não é Deus na vida da pessoa, você ali é um anjo que Deus colocou no caminho da pessoa, e que você está ali para ajudar, mas ela vai ser uma pessoa que vai ser ali transformada, vai ser ali abençoada, e ela vai ganhar a dádiva de caminhar com as próprias pernas e ser protagonista das próprias decisões. E isso é muito bonito. Por isso que, quais são os objetivos do nosso curso? Vamos lá. O primeiro objetivo do nosso curso é a formação de conselheiros. Mas, o que eu percebi? Às vezes existem muitos cursos que possuem muitas técnicas e que ensinam muitas técnicas para as pessoas que querem trabalhar com aconselhamento. Porém, o principal do nosso curso não é a técnica que você vai adquirir em dar aconselhamento, mas é transformar o conselheiro num ser humano muito melhor. Por quê? Porque se você tem uma pessoa
um conselheiro que ele emocionalmente ele é saudável, espiritualmente ele é saudável, muito difícil dele dar e dele orientar um conselho que não venha fazer sentido e não venha ter um resultado positivo. Então vocês vão ver nesse curso que nós vamos trabalhar muito o nosso autoconhecimento, porque tem muitas pessoas que aconselham muito bem, mas para suas próprias vidas não aplicam os mesmos conselhos. Então, como eu posso, se eu estou lidando com humano, se eu estou lidando com reciprocidade, se eu estou lidando com relações humanas interpessoais, como é que eu vou ter uma pessoa toda disfuncional aconselhando outra? Poxa, eu estou aqui angustiado, sabe por quê? Que eu estou com um monte de pensamento de me matar, a situação está difícil. Aí o conselheiro, estou disfuncional. Pô, essa semana também tive a mesma coisa. Pô, não sei o que está acontecendo. Está contigo? Está comigo também. Não. Olha, eu sofri uma retaliação no meu trabalho, olha, eu sofri uma retaliação no meu trabalho terrível, uma armação contra mim, eu estou com raiva, eu estou querendo tacar fogo na empresa. Aí o conselheiro lá, que não sabe regular a emoção, fala assim: ih, rapaz, eu também penso a mesma coisa que você. Se fosse comigo, era pior. Nós brincamos, mas isso acontece aos montes. Na Advec não acontece, na minha igreja acontece tudo, até encontro de casais que a pessoa vai sozinho. Se vocês acharem que eu estou mentindo, vocês vão lá, Igreja Nova Vida do Centro do Rio, vai lá e pergunta ao pastor Cléo, eu acho que ele é mentiroso, ele é mitomaníaco. E ele contou uma história lá no curso de conselheiro, que teve um encontro de casais, que a pessoa entrou e perguntamos se a pessoa era casada, falou, não, estou esperando. E a pessoa era solteira, todo mundo sabia. Então, igreja tem de tudo, né? Eu costumo dizer de uma maneira respeitosa, que a igreja é o lugar onde há mais pessoas disfuncionais por metro quadrado da humanidade. Quer comprovação bíblica por isso? Jesus disse, eu vim para os doentes. A igreja é um ajuntamento de pessoas disfuncionais, que aí nós temos uma vantagem, que estão com desejo de acertar e de vencer. Então, o curso de formação tem como objetivo melhorar cada um de nós aqui como pessoa, como indivíduo. Cada vez que eu ensino, eu melhoro, eu tento melhorar. E cada um aqui, quando houver, depois dos 7 encontros, parar e pensar e falar assim, poxa, valeu muito a pena. Eu aprendi muitas coisas que eu estou aplicando no meu ministério de conselheiro. Mas graças a Deus, eu também ganhei muito com o meu autoconhecimento. Uma outra coisa importante que nós vamos aqui trabalhar de maneira exaustiva é você se transformar numa pessoa com uma boa escuta. Engana-se quem pensa que o bom conselheiro é aquele que passa conteúdo e fala. Bom conselheiro, bom psicólogo é aquele que sabe ouvir. Quanto mais a sua escuta for aguçada, quanto mais a sua escuta for treinada, você pode ter certeza, você vai ajudar de uma maneira mais eficaz a pessoa. Então, a formação de conselheiros, uma boa escuta e, como consequência, a formação de um ministério relevante e efetivo na igreja. Obviamente, nós temos irmãos aqui da Igreja de Nova Vida, irmãos da Batista, irmãos da Advec, não importa a denominação. Cada igreja aqui tem a sua maneira de trabalhar com aconselhamento. E o nosso desejo é que você tenha um ministério relevante nessa área. Porque como o pastor Isaías ainda há pouco falou, nós estamos aconselhando o tempo todo. O tempo todo
nós estamos de alguma maneira emitindo opiniões. E na era da internet, o que mais tem gente é emitindo opiniões, que só a graça de Deus. Então, nós temos que entender que esse curso, não, eu vim para fazer algo diferente. Eu quero ser relevante. E eu não quero só ser relevante na minha igreja local, não. Eu quero que as pessoas lá do meu trabalho, do meu bairro, quando aconteça alguma coisa, me busquem até para buscar aconselhamento, que fala assim, está aí uma pessoa equilibrada, está aí uma pessoa relevante, está aí uma pessoa que eu gosto de sentar para ouvir. Então isso é muito importante. Eu gostaria, o meu desejo, que você já é uma bênção na igreja, mas eu gostaria que você fosse uma bênção extraordinária fora da igreja, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Então, nós temos o cronograma do nosso curso, que são 7 aulas, né, que nós temos. O primeiro módulo, nós vamos trabalhar a importância do aconselhamento na igreja. Muitas vezes, as pessoas, elas acreditam que o aconselhamento só deve ser dado pelo pastor. Na teoria, isso é lindo, mas na prática, quando você vai no final do culto, né, na cantina, alguém te pergunta e abre o coração. Você já está exercendo ali o aconselhamento. Então, vamos trabalhar, por que é importante o aconselhamento na igreja? Será que hoje, na sociedade que estamos vivenciando, será que hoje o aconselhamento não se torna ainda mais importante? Sabe por quê? Porque antigamente, por exemplo, a minha denominação, a Igreja Nova Vida, ela foi a primeira igreja a ter uma rádio, a Rádio Relógio. Quem lembra da antiga Rádio Relógio? Só os mais experientes, né? Exatamente, Bispo Roberto Macaros. O que acontecia? Ele pregava, tinha os seus livros, e todo o povo da Nova Vida tinha que ouvir o quê? Rádio Relógio. A informação, a visão ficava ali. Hoje, pastor Silas está pregando, você no estacionamento já pega o teu YouTube e você já vai ouvir 3 mensagens diferentes. Você recebe tanta informação. Da mesma maneira que a internet é uma bênção para conteúdos, é uma desgraça para conteúdo. Então, quantas são as pessoas hoje que estão em nome de uma graça, transformando a graça numa desgraça? Quantas pessoas estão transformando uma empatia em algo permissivo? Isso tudo nós vamos ver. O que é empatia? Desenvolvimento de empatia. O conselheiro tem que ter uma confrontação empática. Então, a importância do aconselhamento da igreja. Quais são as características de um conselheiro eficaz? O conselheiro tem que ter alguns pré-requisitos? Tem. Um conselheiro que é extremamente ansioso, ele vai ser bom conselheiro? Primeiro, ele não deixa nem o outro falar. Ah, não, eu não deixo falar não, mas eu fico assim com a perna. Você está entendendo? Tem que ter algumas coisas. Ah, mas pastor, eu amo tanto aconselhar, mas eu sou ansioso. Nós vamos trabalhar isso. Deus vai estar ajudando muitas pessoas no conselho, no curso. Então, características, pré-requisitos. Vamos também falar da vulnerabilidade do conselheiro. Todo conselheiro tem vulnerabilidade, porque todo indivíduo tem vulnerabilidade. Você não deve ficar brincando com a sua o quê? Vulnerabilidade. Tem gente que fica brincando com vulnerabilidade e aí acaba o quê? Pecando. Por exemplo, né, coisas que a gente fala tanto, o pastor tal pecou, caiu em adultério. Aí, obviamente, aquele senso de julgamento, todo mundo vai julgar o camarada, quando você vai ver, o que acontece? O casamento dele já estava ruim há muito tempo, e ele continuou o quê? Aconselhando mulheres com crise no casamento. Ou seja, mas pastor, eu conheço vários que não caíram. Tudo bem, mas eu também conheço diversos que caíram.
E nós não devemos brincar com a nossa o quê? Vulnerabilidade. Quais são as nossas vulnerabilidades? Como tratar as vulnerabilidades? E aqui também nós no módulo 1 vamos falar sobre uma escuta eficaz. Como ter uma escuta eficaz? Porque eu falei para vocês que o nosso objetivo qual é? Formação de conselheiro, pessoas que desenvolvem bem uma escuta e um ministério relevante. Então, uma escuta eficaz. Quais as técnicas, né, que nós podemos colocar em prática? Quais os conteúdos que possamos ler para aplicar no aconselhamento, tendo em vista que a pessoa que vem até a nós vai vir com demandas, com doenças, com conflitos diversos. Como eu posso ser útil? Porque eu não sei você, quem aqui tem um amigo extremamente ansioso? Você já viu um amigo extremamente ansioso? Ele te liga e ele começa a falar 45 minutos, aí você fala, olha, então deixa eu te falar. Ele, olha, muito obrigado por ter me ouvido, foi muito importante o que você me disse, e você não disse nada. Já aconteceu isso contigo? A pessoa te liga, te encontra, ela fala, e você, é verdade, poxa, você está certo, compreendo. E aí quando você vai dar a devolutiva, então ela, olha, você é muito importante para mim, olha, muito obrigado, as suas palavras, se não fosse você, meu Deus, o Espírito Santo te colocou na minha vida, você não falou nada. E acontece, por quê? Porque você pensa que não falou, mas você estava ali 100% com a pessoa. Você pensa que para ser bom conselheiro, tem que ter pós-doctor. Não. Temos que estudar? Sim. O povo de Deus, algo que pode destruir o povo de Deus é a falta de ponto. Temos que buscar, estamos aqui para buscar o quê? Conhecimento. Mas o teu lado humano, ele tem que exalar muito mais do que sua parte técnica. Isso é importante, porque você não está lidando com robô, você está lidando com pessoas. No módulo, né, aqui também nós vamos falar sobre o desenvolvimento, né, do potencial do conselheiro. No módulo 2, vai ser um módulo inteiro sobre desenvolvimento das habilidades sociais do conselheiro. E nós vamos trabalhar aqui de uma maneira muito forte, né, a questão da empatia e a questão da assertividade. Por quê? Vocês vão aprender. O que acontece conosco? A igreja, ao longo dos anos, né, a igreja, nós erramos muitas vezes com o preconceito, com o julgamento, com a falta de misericórdia? Sim, evidentemente, né? Isso acontece, acontecia e acontece até hoje. Porém, temos trazido uma reflexão sobre isso. Mas eu lhe faço uma pergunta: com pecado se negocia? Não, pecado é pecado. E qual tem sido a nossa dificuldade? Lidar com um pecador e lidar com o pecado. O pecado é pecado, mas como é que eu lido com o pecador? E aí o que acontece? Da mesma maneira, e o ser humano tem muito disso, o ser humano tem muito da dicotomia. O que é isso? Nós somos ou 8 ou 80. E o que está acontecendo? Se outrora nós pegávamos o cacetete e dava com força, agora nós estamos muitas vezes o quê? Polarizando e sermos demasiadamente o quê? Permissivos. Está tudo certo, é assim mesmo. Não. No curso de conselheiro, o que nós vamos trabalhar? E isso é trabalhado na clínica, o que a gente chama de confrontação empática. O que é empatia? Como desenvolver a empatia? Como confrontar alguém de maneira empática? Eu me coloco no lugar da pessoa, eu sou empático com a pessoa, mas eu também digo assim, esse caminho não está correto.
E nós que temos a palavra de Deus, nós temos uma bênção no aconselhamento, nós temos o teto. O que a palavra de Deus diz, não se o quê? Discute. A palavra de Deus não contém a palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ponto. Então, mas como confrontar de maneira empática? Porque tem gente que gosta de confrontar, mas a pessoa entra triste no aconselhamento, sai com um brinde, depressão. Eu estou angustiado, sabe? Porque esse mês, já tem uns 3 meses que eu não tenho conseguido dar o dízimo. E está muito difícil para mim. Aí o conselheiro radical da igreja pentecostal do Bin Laden. Bem que eu tenho reparado, o seu olhar no louvor não está legal. Eu te vejo, você me dava a paz do Senhor e levantava a mão, agora você faz assim. Deus já tinha me mostrado. Ajoelha aí, que eu vou orar, porque o gafanhoto te pegou ali na esquina. Vamos lá. Essa pessoa está angustiada. Ela sai dali, meu filho, com depressão. Aí eu lhe faço uma pergunta. E falei de dízimo porque é uma coisa, né, muito comum. Esse problema, ele é, digamos assim, não é comum na igreja? É comum. Esse problema pode se apresentar para você? Pode. E aí você vai dizer, não, está tudo certo, é isso mesmo, Deus te abençoe? Não. Você vai, te entendo, compreendo, você deve ter tido as suas dificuldades, você deve ter acontecido algumas coisas, porém, portanto, todavia, vírgula. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá, você é capaz, você pode. Você acha que de repente esse mês, você sendo mais ousado, você não consegue? Ou seja, eu deixei de acolher essa pessoa? Não. Eu deixei de ser empático? Mas eu deixei de confrontar? Não. Então é isso. Assertividade é o comportamento mais funcional, porque nós temos comportamentos passivos, comportamentos agressivos, comportamentos passivos, agressivos e comportamentos assertivos. Assertividade, eu luto pelos meus direitos sem ferir dos outros. Então vocês vão ver como é que eu posso ser um conselheiro, né, assertivo. E por isso que eu falei no início, que muita coisa que é dada no curso, você vai aplicar na sua própria vida. Então, quais são as habilidades sociais que nós temos que ter? Entre tantas, empatia e assertividade. No módulo 3, nós vamos falar sobre coisas, obviamente, que surgem demasiadamente, que é casamento, divórcio, crises e traições. Como lidar com o divórcio? Como lidar com as crises? Como lidar, né, com um casamento, muitas vezes, que a família de origem de determinado cônjuge tem uma determinada influência. Afinal de contas, você sabe qual é a relação parental mais difícil? Comprovado não pela Bíblia, mas comprovado pela ciência. A relação entre sogra e nora. As pessoas confundem porque o nosso abençoado Dicró fazia muita música da sogra. Então muitas pessoas ficam brincando, falando que a relação do genro com a sogra é pior. A sogra, quando gosta do genro, meu filho, trata como filho. Um filho. O problema é nora e sogra. Eu acho linda aquela história de Ruth. Quem lembra da história de Ruth? Olha, Noemi e Ruth foi muito bonita, porque os homens estavam tudo mortos. Estava do nada, eles morreram, eles se uniram. É verdade. Agora vocês entenderam, né? Isso é uma piada, tá, meus irmãos? Senão o pastor Silas me liga, seu herege, sai daí. Né? Mas, se vocês repararem, né, a relação mais difícil é nora e sogra. E isso interfere no casamento? Meu Deus do céu, muito. Então, vamos trabalhar exatamente sobre isso.
E aí, na aula de orientação aos pais e na aula de sexualidade, quem vai estar ministrando a aula é a minha esposa, que é a doutora Rafaela Holanda, é psicóloga. Lá em casa são 2 psicólogos, a DR é profunda e cheia de técnicas. Mas eu tenho sobrevivido, graças a Deus. Então, é interessante essa aula de orientação aos pais e também de sexualidade, porque eu ministro 7 aulas e no final do culto, na hora de dar o testemunho, todas as pessoas falam: não, porque a aula de orientação aos pais, eu dei 7, ela deu 1. Então, é uma aula extraordinária, brincadeiras à parte, que nós vamos trabalhar. Ela já tem até gravado um curso também na Faculdade Vitória em Cristo, relacionado a esse tema. É um tema muito relevante, muito pertinente hoje, sobre a sexualidade e orientação aos pais. E também vamos falar sobre os solteiros, né? A escolha do cônjuge. Olha, eu não sei você, mas a minha percepção hoje, atendendo pessoas na igreja e também fora como psicólogo, que ao mesmo tempo, porque infelizmente parecemos que vivemos um momento de Sodoma e Gomorra na sociedade, ao mesmo tempo que as pessoas estão com muito mais facilidade de conhecer pessoas, né, de se relacionar, por causa de diversos aplicativos da vida, etc. Você já reparou como está difícil as pessoas terem uma escolha de um cônjuge e ter um casamento saudável? Só para vocês terem uma ideia, na pandemia, no Rio de Janeiro, aumentou em 50% o número de divórcios. Na pandemia, no Rio de Janeiro. E ora, se nós estamos vivendo uma sociedade que pouco dá valor ao casamento, hoje muitas pessoas trabalham muito com a união estável, e isso não é contabilizado como casamento, tá? Só para você ter ideia, desses 50%, a maioria deve ser o quê? Cristão protestante ou cristão que é católico romano. Então você vê que isso tem atingido, o divórcio tem atingido a igreja? Demais, demais. Então como é que esses solteiros vão lidar, né? Como é que a escolha, tem algo por detrás da escolha? Você sabia que por detrás dessa sua escolha que você diz, foi Deus que te escolheu para mim, né? Aí você canta até musiquinha, Deus uniu a nossa vida de uma vez, né? Mas você vai descobrir que por detrás houve coisas que nós vamos revelar nesse curso. Não perca. Que propaganda fajuta essa, né? Mas você vai descobrir à luz da psicologia o porquê de nossas determinadas escolhas, principalmente na nossa vida sentimental. Muito interessante essa aula. O módulo 4, vamos lá lidar com desafios pessoais. Vamos falar sobre depressão, ansiedade, regulação emocional, ideação suicida e suicídio. Pastor Cléo Holanda, não estou entendendo. O senhor disse logo no início que aconselhamento não é tratamento. O senhor disse que não é tratamento. Eu vou aprender isso para tratar os outros? Não, você vai aprender isso para poder identificar e ajudar o outro. Para ajudar. Então, nós vamos aprender à luz da palavra de Deus, da ciência e da psicologia. Quais são os sintomas da depressão? Como é que uma depressão surge? Né? Como manejá-la? De que maneira ajudá-la? Porque você sabe muito bem que essa pessoa que, por exemplo, está com depressão, ou ideação suicida, ou uma tentativa de suicídio, ela vai para o psicólogo uma vez por semana, ela vai para o psiquiatra uma vez por mês, ou de 3 em 3 meses, mas ela vai para a igreja 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e você talvez tenha um vínculo terapêutico com ela mais forte do que esses profissionais. E você ao identificar, você ao acolher, você ao saber manejar, como por exemplo, você vai aprender que quando uma pessoa está com depressão, você não tem que chegar para ela e falar assim, tenha fé. Ela está na igreja há 20 anos, ô abençoado. Reage!
você é forte, aquelas frases de efeito, né? Aprendeu num curso aí que eu não vou nem citar o nome, né? Então o que acontece? Não é isso. E às vezes as pessoas falam com bem intencionados, evidentemente. Mas aquela pessoa às vezes adoeceu por ela ser tão forte, por isso que ela adoeceu. Porque se ela fosse fraca, ela não adoecia. Você está entendendo a relação? Qual a diferença de ideação suicida para suicídio? Né? Ansiedade, o quanto a ansiedade pode jogar a nosso favor, como pode jogar contra, o quanto se transforma num transtorno de ansiedade generalizada. Um quadro fóbico, né? Hoje, antigamente, eu falo por mim, o meu ministério no início foi muito pautado na área de cura, de libertação, e claro, Jesus continua libertando até hoje, Jesus continua curando até hoje, claro. Porém, chegava alguém na minha igreja lá, que eu era um obreiro, um pastor auxiliar, chegava lá com um transtorno de ansiedade generalizada e depressão, eu falava, olha, culto de sexta-feira às 7h30, que era o culto de libertação lá da igreja. Ah, Jesus curou muita gente? Claro que sim, mas hoje não é aquela pessoa que está entrando na igreja, que vem de um secretismo religioso, que o diabo pintou e bordou com ela. Às vezes é um diácono, que é um homem de Deus, está 10 anos na igreja, tem a vida reta, né? O que aconteceu? Qual foi o grande problema do Covid? Não foi a questão de deixar de trabalhar, até porque teve muita gente que falou, graças a Deus por isso, mas foi o que? O isolamento, que desencadeou muitas pessoas com transtorno de ansiedade. Pessoas que quando chegavam no hospital, falavam assim, você vai ser internado, dá o celular, já dava o pico. E existem estudos científicos que o próprio vírus do Covid desenvolveu distúrbios do sono, depressão e transtorno de ansiedade. Então como lidar com isso? Isso é uma realidade na nossa vida. Ansiedade é uma emoção secundária, é uma emoção aprendida. O mundo está mais ansioso ou menos ansioso? Antigamente, poxa, estou tentando falar contigo há 3 dias, eu ligo para a sua casa, chama, ninguém atende. Quem lembra do tempo chama, ninguém atende? Sumiu essa frase. Olha, não olha mais para minha cara não, hein? Te mandei o zap 10 horas e até agora 10h15 você não me respondeu. Gente, meu Deus do céu, e você estava online, que eu vi, eu estava atendendo ontem um casal, que a mulher disse, mas o doutor estava me dando gatilho, porque eu tenho um aplicativo, e o aplicativo diz que ele entrou no carro, saiu do carro, eu falei, é tornozeleira eletrônica? Eu não posso jurar aqui, mas é verdade. Então como lidar? E aí vocês vão aprender daquilo que é mais moderno no meio acadêmico, mais moderno, né, na clínica da psicologia, que hoje a gente não fala mais emoção ruim e emoção boa. Nós falamos emoções confortáveis e emoções desconfortáveis. Por quê? Porque toda emoção, por mais que ela seja desconfortável, ela tem uma função e uma missão. Você vai mudar o termo, você não vai mais dizer, eu tenho que controlar as minhas emoções, já não usamos mais esse termo, porque quem controla algo tem um tempo que deixa de controlar, porque você vai cansar de controlar algo. Mas a gente usa hoje o termo técnico, regulação emocional, ou seja, a emoção vem e eu regulo e ela vai. Então são coisas que nós vamos aprender e que tem a ver com nossos desafios diários, e com aquelas pessoas que vão receber o aconselhamento. Vamos também no módulo de número 5, obviamente para os psicólogos, isso tem uma grande valia, né? Que nós vamos falar sobre a terapia do esquema. Mas eu não sou psicólogo, mas a terapia do esquema, fundada por Jeffrey Young, é uma terapia, é uma abordagem da psicologia que hoje é a de mais moderno, onde foi muito usado para transtornos, né, de personalidade narcisista e transtorno de personalidade borderline, que é o emocionalmente instável.
E Jeffrey Young, com seus estudos, descobriu que nós possuímos 18 esquemas desadaptativos, sendo que nós utilizamos desses 18 desadaptativos, uns 3 ou 4 são mais fortes no nosso dia a dia. Ah, mas pastor Cléo Holanda, eu não sou psicólogo. Não, mas eu vou te mostrar como isso funciona nas pessoas, para que quando você perceber, essa pessoa tem um esquema. Por exemplo, você conhece alguém extremamente desconfiado, uma pessoa que é extremamente desconfiada? Levanta a mão. Aí ela ainda espiritualiza. Eu tenho uma espiritualidade, eu tenho discernimento. Ela acha que é discernimento, que é um dom, mas na verdade é o esquema desadaptativo de abuso e desconfiança, onde a pessoa, por ter sido criado numa família onde havia instabilidade afetiva, onde havia muita briga, onde havia abusos sexuais, físicos e emocionais, ela pode ter desenvolvido isso, o esquema de abuso e desconfiança, onde muitas vezes, entra no relacionamento abusivo. E aí eu não vou entrar nem no mérito, será que na igreja não tem relacionamento abusivo? Muitos. E essa pessoa, ela entra no relacionamento abusivo e não sabe por quê. Por quê? Porque ela tem esse esquema de abuso e desconfiança. E ela também, às vezes, ela é abusadora, porque sofreu tanto na infância com abusos, que ela sai da resignação, ou seja, ela sai de aceitar esse esquema de abuso e desconfiança, e ela hipercompensa. Ou seja, eu nunca mais vou ser abusado, então eu vou ser um abusador. E isso é comum na igreja. Então por isso que ela desconfia de tudo. Ela desconfia. Ela é uma pessoa que está extremamente na ansiedade. Por quê? Porque esse esquema fica ativado. Então nós vamos falar sobre cada esquema. E vamos falar sobre, para um grupo de esquema, nós temos um domínio esquemático. Então esquemas de primeiro domínio, está ligado à rejeição e desconexão. Esquemas de segundo domínio, está ligado à autonomia e desempenho prejudicados. Pessoas que se sentem fracassadas, pessoas que são emaranhadas com a família, ou seja, elas não tiveram na infância autonomia, por isso elas têm autonomia e desempenho prejudicado. Também esquemas de terceiro domínio, ou seja, limites prejudicados. Esses limites prejudicados faz com que ela desenvolva esquemas de autocontrole e autodisciplina insuficiente. Por exemplo, quem tem o esquema de autocontrole e autodisciplina insuficiente são pessoas com baixa tolerância à frustração. Hoje, a nossa juventude tem tolerância à frustração? Não. Os crentes têm tolerância à frustração? Não, eu vou na igreja que me prometeu a bênção. E se o pastor falar uma palavra que eu não concordei, eu estou na igreja há 10 anos, mas se ele falar uma palavra que eu não concordei, eu saio da igreja. Não sabe lidar com frustração. E aí o que acontece são pessoas que não tiveram limites suficientes. Então elas têm limite prejudicado, elas são rebeldes por causa da infância. Como lidar com esse tipo de pessoa? Pessoas que são com baixa tolerância à frustração, elas não desenvolvem resiliência, porque resiliência tem a ver com continuidade e recuperação no meio da crise. Então, nós vamos ver esquemas de quarto domínio, que tem a ver com subjugação, esquemas de subjugação e autossacrifício, são domínios de orientação ao outro. E olha, nós que estamos aqui no curso de conselheiros, geralmente nós temos uma sombra do autossacrifício, que é o quê? É eu fazer mais pelo outro do que por mim. E nós pegamos os textos bíblicos e impregnamos nas nossas disfuncionalidades. Porque quem tem autossacrifício, ele dá 80 e recebe 20. Quem tem autossacrifício, por exemplo, irmã Maria, me empresta um dinheiro que eu estou sem dinheiro para pegar o BRT. A irmã Maria só tem 10 reais, ela tem 10 reais e me dá e fica 100. Toda ajuda que eu ajudo e me prejudico, não é ajuda, é doença. Não é? Eu sei que quando falo em autossacrifício, há um avivamento na igreja.
Porque nós temos esse sombreamento, porque nós somos ensinados, mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem quer ser o primeiro, que o quê? Que sirva. Tudo bem, Jesus acertou, e Jesus acerta sempre, mas eu estou falando de comportamentos disfuncionais, que cuida demais. Vou ser réu, confesso, eu passei 7 anos do meu ministério, eu não tirava férias, porque eu falava, o diabo não tira, eu vou tirar. Nos primeiros 3 anos de férias, a minha esposa me ameaçava de morte. Você não desliga, porque nas férias você quer ir para a igreja. Eu não desligava. Eu nas férias, eu caía no erro de ligar para amigos que estavam no lugar que eu estava. Ih, tu está aqui, Cléo, vem pregar hoje. Não, mas eu estou sem terno. Não, você prega até de chinelo, rapaz. Lá vinha eu sair das férias para pregar. Porque eu não conseguia dizer o quê? A poderosa palavra o quê? Não. Quem tem autossacrifício, quando não faz algo para o outro, se sente culpado. Tem ansiedade de fazer a coisa para o outro, porque quem tem autossacrifício, ele acredita que felicidade é quando todo mundo está feliz. Isso é Alice no País das Maravilhas. Porque vai ter momentos que eu vou estar feliz, você vai estar triste, você vai estar feliz, eu vou estar triste. E a vida vai seguir. Então, quem tem autossacrifício, esse esquema de orientação ao outro, eu tenho que fazer pelo outro. E o subjugação, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu vou ser retalhado. Quem tem isso na vida espiritual não levanta a mão. Se eu ficar domingo em casa, assistindo o Fantástico, eu estou desviado em depressão. Claro que a Globo, não posso falar, corta essa parte. Mas, eu estou dando um exemplo, entendeu? Estou dando um exemplo. Quantas pessoas falam assim, eu conheço muita gente, os meus clientes mais difíceis são os crentes. Porque eles botam transcendente toda hora. Não, mas se eu não fizer isso, Deus vai pesar a mão sobre mim. Você está entendendo? Mas isso às vezes não tem a ver com a espiritualidade dele. Até porque ele nem em pecado tem a ver com esse esquema de subjugação. Se eu não fizer, eu vou ser retalhado. Aí por Deus, pelo meu marido, pelo meu pastor, pela minha esposa. Porque esses esquemas, eles não se apresentam em uma área da minha vida. São padrões comportamentais que eu, sem perceber, coloco na minha vida. Esquemas de quarto domínio tem a ver com as questões também que nós falamos de supervigilância, né, e inibição. Supervigilância e inibição, que é o quinto domínio. Que é essa supervigilância e inibição? São pessoas que não desligam. Pessoas que não desligam de jeito nenhum. Então, perceba, primeiro domínio, nós temos rejeição e desconexão. Segundo domínio, nós temos desempenho e autonomia prejudicados. Terceiro domínio, nós temos limites prejudicados. Quarto domínio, orientação ao outro. Quinto domínio, supervigilância e inibição. São pessoas que têm padrões inflexíveis, autocrítica exagerada. Você conhece alguém que se autocritica muito forte? Se cobra muito? Você conhece alguém? Não é você, né? Graças a Deus. Como lidar com essas pessoas? Como lidar com o autocriticismo? Porque o autocriticismo adoece. O perfeccionismo é uma bênção, mas em excesso revela baixa autoestima. Como trabalhar essas pessoas? E aí nós vamos trabalhar isso no quinto módulo. O sexto módulo, vamos trabalhar psicologia positiva. E nós vamos trabalhar, né, os 4 capitais psicológicos positivos. Resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de passar por um estresse, por um trauma e sair mais forte de como entrou. Tem o livro lá na sala do aluno, tem o livro em PDF. Otimismo. O que é otimismo? A arte de interpretar o momento difícil da melhor maneira possível. Temos o livro, está lá em PDF. Autoeficácia, esse vai ser lançamento em abril. Autoeficácia, o que é? Nós vamos falar a capacidade de acreditar, o quanto eu acredito em mim, que sou capaz de realizar coisas significativas
irrelevantes. E esperança, isso é ali para o ano que vem. Esperança é o quê? Esperança cristã é esperança porque eu espero alguém. Nós temos esperança porque nós estamos esperando quem? Jesus. Quem espera, espera por alguma coisa. Mas a esperança na psicologia é do verbo esperançar, ou seja, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo e eu tenho um foco. Porém, se uma barreira se apresenta, eu mudo o itinerário, mas eu não abro mão do meu objetivo. Então, como trabalhar esse capital psicológico positivo? Como nós podemos trabalhar ele? Porque mas o pastor Cléo Holanda, tem gente que nasce mais resiliente do que o outro, não tem uma carga genética? Tem, mas resiliência, otimismo, autoeficácia e esperança pode ser desenvolvido, sim, são comportamentos aprendidos, sim. E será que na vida de hoje, para ser saudável, nós precisamos de resiliência? E otimismo? Meu nome em 2023 é otimismo. Autoeficácia. Muito. Se eu não acredito em mim mesmo, e autoeficácia tem a ver com autoestima, e nós vamos trabalhar, porque crente, é porque aqui a gente está com crente, a gente pode falar mal de crente, né? Os outros não podem falar. Quando falava na faculdade, a minha esposa é testemunha minha, quando falava mal de crente na faculdade, eu já acabei com várias aulas eu acabava na faculdade, e depois, desculpa aí e tal, fiquei queimadaço na faculdade, mas isso eu trato na terapia. Mas o cristão tem uma dificuldade enorme de receber elogio. Você vai elogiar um cristão, poxa, você cantou bem, parabéns, toda a honra e toda a glória. Vamos ser maduros? Toda dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Nós não precisamos, se um cristão não tem a compreensão que o talento que ele tem, a competência que ele tem, foi Deus que deu de graça a ele nem cristão ele é. Mas às vezes, quando eu recebo um elogio e eu jogo para o céu, na verdade, eu sou o mais vaidoso de todos. Porque eu faço isso para me proteger. Porque, qual o problema de receber um elogio? Quer ver uma coisa básica? Tem muitas mulheres que falam assim, eu não recebo um elogio do meu marido. Então quando o marido virar e falar assim, você está linda hoje, para a honra e glória. Não dá, né, minha irmã? Não, porque se você aplica honra e glória, aplica em tudo, pô. Aplica em tudo. Então, quantas são as pessoas que vão chegar num aconselhamento para você e vão falar assim, mas eu não acredito que eu sou capaz. E você vai olhar a pessoa e falar assim, essa pessoa se comunica bem, ela tem inteligência, ela tem talento, ela tem habilidade. Você vai falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? E isso daqui da psicologia positiva, o conselheiro pode trabalhar à vontade e deve, porque nós não estamos trabalhando com patologia, nem com coisas disfuncionais, nós estamos trabalhando o lado saudável da pessoa. Agora, obviamente, se for crônico, trata no teu psicólogo e vem no aconselhamento aqui que a gente, você sai do negativo e vamos para o positivo aqui. E será que a Bíblia não está cheia de histórias de resiliência? Será que a Bíblia não está cheia de histórias de otimismo? Será que a Bíblia não está cheia de acontecimentos de autoeficácia? Será que a Bíblia não é um manual de esperança? Então isso tudo, o conselheiro, ele entendendo, ele vai passar para aquela pessoa que está recebendo o aconselhamento da melhor maneira possível. E o último módulo, são os desafios interpessoais e relacionamentos interpessoais do conselheiro, que também vai ser para o aconselhando. A autoestima, vamos trabalhar a autoestima, que é a autoestima, de que maneira trabalha a autoestima. Luto, lutos e perdas, porque na igreja, infelizmente, a vida não é só ganho, e luto nada tem a ver apenas com morte,
mas tem a ver com o divórcio, infelizmente, com a perda de um trabalho, que a pessoa trabalha há anos na mesma empresa e perdeu o emprego, a ruptura de uma amizade, pode ser um grande luto também, né? Então, como trabalhar o luto, como trabalhar a autoestima e crise na área profissional. Eu vou dar uma gestão profissional? Não, mas quem nunca enfrenta crise na área profissional? Você como um conselheiro, a pessoa pode estar em crise, está infeliz, e aí no curso vocês vão saber, que por exemplo, talento é algo inato, Deus deu talento para uns, deu 1, para outro deu 2, para outros 5, talento é algo inato, talento agrega valor, ou seja, aquilo que eu faço tão bem que você paga para eu fazer aquilo que faço bem, talento tem a ver com frequência, né? Aquilo que faço com frequência, faço bem, e talento tem a ver com potencialidade e habilidade, ou seja, conforme eu vou me dedicando, eu vou melhorando, eu vou aperfeiçoando, porque quem tem talento, chega na excelência. Tem gente que fala assim, olha, agora, vender shampoo para careca é a sensação. Aí a pessoa, ela é péssima em comunicação, em vendas, mas ela só porque falou que vende dinheiro, né, ganha dinheiro, ela vai fazer isso. E eu posso falar isso porque eu sou um ex-careca. Então, a pessoa, ela vai porque está dando dinheiro. Você não tem que ir pelo que está dando dinheiro, você tem que estar indo pelo que você é bom. Porque se você for bom no que faz, você vai prosperar. E o que acontece muitas vezes na igreja? A pessoa, ela vem para você e fala assim, as portas estão se fechando, já troquei de emprego várias vezes. O que você faz bem? Uma coisa é uma porta se abrir, isso é uma provisão momentânea, ok, mas será que na igreja não tem gente talentosa? Os maiores cantores do mundo, a maioria saíram da onde? Da igreja. Os grandes oradores do século saíram da onde? Da igreja. Os grandes comunicadores, a maioria saem da onde? Da igreja. Então a igreja é um lugar fantástico, e às vezes a pessoa está com crise pessoal, na sua vida profissional, e você vai ser uma pessoa abençoada e vai instruir. E para concluirmos, eu vou abrir para perguntas, alguns aspectos importantes. Nós teremos participação das aulas ao vivo, né? E também vamos estar ao vivo aqui da Penha, e também online, para você assistir simultaneamente, ou caso você perca. Agora, eu aviso a vocês, se vocês podem estar presentes, não faltem por nada. Não, mas online eu vou perder o conteúdo. Não, mas há uma riqueza muito especial no presencial, porque eu não sou o protagonista do curso, é uma pergunta sua na aula, é uma colocação sua na aula, que vai fazer toda a diferença para todos nós. Às vezes é um erro que eu cometo, é uma informação que eu dou que foi errada, e alguém pergunta, mas o pastor Cleolanda, isso não é assim? Eu vou falar, obrigado, você está certo, porque ninguém aqui é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Então a gente tem que construir isso, e eu peço a ajuda de vocês. Podendo estar, não falte de jeito nenhum, esteja presente. E você que é um aluno online, de fora do Rio, de fora do Brasil, mas na determinada época do ano vai estar pelo Rio de Janeiro, venha na presencial, vai ser uma benção. Então isso é muito importante, buscar nas aulas, tirar o máximo de dúvidas. Agora, importante, perguntas têm que ter sentido e tem que ter contexto referente ao assunto das aulas. Posso ouvir um amém pela fé? Mais uma das minhas histórias tristes do ministério. Dei uma palestra, não me lembro o tema, mas um irmão levantou a mão. E aí ele levantou a mão, deram o microfone e falou, pastor, é bíblico dar o dízimo e a oferta? E eu estava falando sobre outro assunto. Era palestra de casar, minha esposa lembrou aqui. Não me faça cair no poder aqui.
Se nós estamos falando de resiliência, a pergunta tem que ser sobre? Se estamos falando de casais, a pergunta tem que ser sobre? Ok? Amém. Se prepare. Estudar o material oferecido. Coloquei ali livros, meus livros, 2 livros meus. Coloquei livros de outros autores na plataforma. Coloquei vídeos educacionais de psicoeducação. Vamos colocar mais artigos científicos. Vamos colocar a plataforma ali diversos materiais maravilhosos. Materiais esses que eu adquiri ao longo dos cursos, das pós-graduações, das formações. Estou botando ali para que você tenha o melhor conteúdo possível. E, obviamente, venha para as aulas, venha estudado se você puder, já estude um pouquinho sobre o tema, isso é muito importante. E, obviamente, você buscar aplicar de maneira prática os ensinamentos. Presta atenção, nós demos uma aula aqui sobre empatia, demos a aula sobre empatia, e aí durante a semana você aconselhou alguém. Seria muito bacana você enriquecer a aula, e na hora da pergunta você falar, olha, o professor queria falar aqui, olha, semana passada teve aula de tal coisa, eu consegui colocar em prática, ou olha, eu senti dificuldade nisso, como é que eu posso agir? Porque é trocando essas informações nós vamos alinhando, porque esse conteúdo não é para ficar contigo, esse conteúdo é para você colocar o quê? Em prática. Então, nós temos aí uma foto da conclusão, que foram os alunos presenciais da primeira turma, fora os online. Então, eu acredito que essa jornada, você vai passar por uma transformação relevante e significativa para você exercer seu ministério de maneira profícua e também abençoadora, tá bom? Que Deus te abençoe de maneira rica e abundante, amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Pastor, posso abrir para perguntas? Alguém tem alguma pergunta a ser feita? Ficou alguma dúvida? Uma irmã ali, vai pegar o microfone, ali na ponta. Pastor, uma certa vez, num outro curso, o pastor, que é psicólogo, mas ele falou o seguinte, que só se deve aconselhar a quem nos pede conselho. Mas se eu sei de uma situação na vida de alguma pessoa próxima, um amigo, eu posso chegar e oferecer o conselho ou eu tenho que esperar a pessoa vir até mim e pedir? Ótima pergunta, muito obrigado por essa pergunta. Como o nosso curso é de aconselhamento cristão, a nossa bússola qual é? Qual é a bússola? Tá. Abra a sua Bíblia. Alguém trouxe Bíblia? Provérbios 26, 17, e vamos responder a irmã. Provérbios 26, 17. Todos já acharam? Provérbios 26, 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que... Se a pessoa não me pede aconselhamento e eu sei, eu devo ir? Não. Por quê? Porque eu posso estar pegando um cão pela orelha, e se eu pego o cão pela orelha que passa, o que ele pode fazer comigo? Vamos ser sinceros, o que ela falou é muito significativo. Todo mundo aqui, eu acredito, eu já tenho várias histórias tristes dessa. Quem aqui já tentou ajudar alguém e depois foi mal interpretado? Então, obviamente, eu
sou pastor e chegou uma demanda ministerial para que eu resolva em relação a pecado. Obviamente, eu vou ter que intervir pela minha função, mas eu estou falando hoje de quê? De conselheiros. Então, o que a irmã falou é muito importante, porque às vezes eu sei que a pessoa está sofrendo, eu sei que eu posso ajudá-la, e quero, mas às vezes essa pessoa tem o tempo dela, às vezes a pessoa tem que ser respeitada nesse tempo. O que você tem que fazer, e por isso eu volto a enfatizar que a sua pergunta foi maravilhosa, é você passar para ela, aí você pode, que você está disponível para ajudá-la. Olha, você está nessa luta, olha, eu só quero me colocar à sua disposição, e eu estou aqui para te servir, mas qualquer coisa você me procura, ponto. Porque você pode entrar em questões, por exemplo, de ser mal interpretada, você pode tocar em situações de feridas, que ela não está preparada e pode piorar. Então tem uma série de fatores aí, que a Bíblia nos orienta, é o seguinte: não entre em conversa alheia não, né? Se não te chamaram, senão você pode ser mordido, na melhor das boas intenções. Então, é importante isso, se coloque disponível, respeite o tempo da pessoa, mas na hora certa eu acredito que se realmente for um propósito, ela vai te procurar, tá bom? Ficou claro? Mais alguém? Alguma pergunta? Peraí, aqui, ó. As aulas presenciais já estão definidos os dias, os horários e o local? Tá, já está definido. Eu acredito que todas as aulas serão no primeiro sábado, só um, né, que não vai ser. Eu vou falar aí. Isso, o pastor Isaías vai falar, mas a grande maioria das aulas serão no primeiro sábado do mês, de 10 a meio-dia, tá? De 10 da manhã a meio-dia. Quem é meu aluno sabe, eu não costumo, começa às 10, vai até onde Deus quiser. Não, Deus quer que acabe meio-dia, tá? Né? Deus quer que acabe meio-dia. Se Deus botou hora para começar, Deus botou também hora para terminar, tá bom? E como eu aprendi na minha igreja, que o bispo Roberto Macari dizia: você quer conhecer, quer ajustar o seu relógio, ajuste pelo culto da Igreja Nova Vida. Então, nós temos essa disciplina, assim como a DVEC, a disciplina do horário. Então, começa às 10 horas e termina meio-dia. Aí você, claro, vai ter, geralmente tem um irmão que é mais chato. Mas hoje acabou meio-dia e 5. Larga de ser chato, tá? Tá bom? Mas nós vamos cumprir o horário. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? As aulas vão ser aqui no templo. Não sei se vai ser no templo ou na sala. Vai ser lá no 900. Vai ser vai ser na sede. Sala do Una. Tá. O pessoal que é daqui já conhece, atrás do púlpito. Tá. Então vai ser na sede. Tá? No novo templo. Mais alguma pergunta? Tudo certo? Então vou chamar o pastor Isaías. Muito obrigado, meus irmãos. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e espero contar com vocês na aula. Eu acho que esse aplauso foi fraco. Eu não sou pregador assim, itinerante, não, mas vira para o seu irmão do lado e pergunta para ele assim: você vai perder o curso? Oi? Calma, eu vou avisar, tá? Vou avisar a hora que vai encerrar a transmissão, tá? É isso aí, isso aí. Fala para ela que ela pagando para você, ela ganha 50% de desconto. Gente, o pessoal que está online, só para deixar água na boca de vocês,
nós vamos sortear alguns livros do pastor Cléo Holanda aqui, hein? Muito bom, só aguardar um pouquinho. Eu quero dar mais algumas informações. O pessoal que está aqui, já foi perguntado onde serão as aulas, né? As aulas vão ser lá na sala do UNA, já está tudo reservado. Então, a partir da próxima etapa, essa aula é a palestra inaugural, gratuita. A partir daqui para lá, só assiste às aulas quem está matriculado no curso, tá? Eu vou falar sobre a matrícula já já. Quero relembrar o que eu falei no início. Nós estamos no ano da família e por isso resolvemos dar um super presente para todos que desejarem fazer o curso. O cônjuge ganha 50% de desconto na matrícula. Dá um glória a Deus aí, irmão. Então o marido se matricula, vai pagar o valor normal e a esposa ganha 50% no valor. É um desconto bem expressivo, tá? Bem expressivo, sem razão do ano da família e vice-versa, né? Se a grana está com ela, né? Já foi falado aqui, ela se matricula, paga o valor normal do curso e o cônjuge ganha 50%. A irmã me perguntou, pastor, qual o valor do curso? Está lá no site, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês. Nós temos duas modalidades de pagamento. Uma modalidade em boletos e uma modalidade em cartão de crédito. A modalidade em boletos sai em 7 boletos de R$ 199, tá? Modalidade em boletos, 7 boletos de R$ 199, matrícula normal, cônjuge paga 50%. No cartão sai muito melhor, porque no cartão a matrícula normal já tem 50% de desconto, e aí o cônjuge, na verdade, só vai pagar 25% do valor, porque o integral, o normal já vai ter 50%. No cartão sai 12 parcelas sem juros de R$ 58. É muito barato, né? Então, por que é a vantagem o cartão? Porque para nós o pagamento entra de uma vez só para a faculdade, o pastor Silas fala muito sobre isso, né? Entra para nós de uma vez só e o aluno pode parcelar aí em 12 vezes de 58, fica bem fácil para ele pagar. E o cônjuge, nessa modalidade, vai pagar 12 de 58 dividido por 2. Quem é bom de matemática? Isso aí mesmo. Faz a conta aí, irmão, e você vai ver quanto é que vai dar. Então, assim, é bem baratinho, né? Não tem nada de caro. Fala aí, minha irmã. Bota o microfone para ela, Cléo, para mim, por favor, porque senão quem está assistindo não ouve a pergunta, né? Está aí o microfone, o outro? Já foi? Só porque, como nós estamos numa transmissão, então o pessoal está assistindo lá em Brasília, né? Vou mandar de novo aqui o meu beijo, o pessoal de Brasília está reunido na igreja, Deus abençoe vocês aí, e todo mundo que está espalhado, cada um na sua casa assistindo. Pode perguntar. Pastor, o senhor falou que tem desconto para o cônjuge. Uhum. E quem não tem cônjuge, vai aí, rolar um descontinho? Aí faz o seguinte, ora mais. Ah, pastor, não é justo. Ora mais, irmão. Não é Porque, justo, assim, ó, pastor. O cara, quem tem cônjuge já tá na batalha, né? Então merece um desconto maior. E a gente está no ano da família, irmão. Mas casos e casos isolados, conversa comigo, a gente está aí para ajudar, tá? Teve uma irmã que queria matricular a filha, a gente deu desconto. Então a gente conversa. Nosso objetivo não é outro, senão abençoar o povo de Deus, tá bom? Eu falei outro dia, se a gente pudesse fazer tudo de graça, só que como é que vai pagar sistema, operador, secretária, tudo que tem que fazer? Então, digno é o obreiro do seu salário. Amém? Quer perguntar? Olha lá o microfone com quem está. Ajuda aí, por favor. Tem que usar, porque senão quem está ao vivo não ouve. Bom dia, paz, pastor. Como nós devemos nos identificar no momento da matrícula que eu estou fazendo mais a minha esposa ou vice-versa?
Então, você vai fazer contato com a secretaria. Você que está aqui está abençoado, que a secretária está ali, a gente já vai resolver isso de momento, tá? A Joyce está aí para ajudar a gente nesse sistema. Mas você vai fazer sua matrícula, vai identificar, ó, minha esposa vai fazer também, e aí você vai receber um cupom de desconto para colocar na matrícula dela. Colocou o cupom de desconto, o curso ganha os 50% de desconto para o cônjuge. Pastor, como eu sou da faculdade, e a carga horária são 60 horas, não é? Vai valer pelos 2 bimestres? Não, senhora. Ai, pastor. O pessoal é esperto, pastor Cléo. Pessoal 60 graduação, pessoal da graduação quer fazer um curso só e já matar um ano de atividade complementar. Vigia na terra para você morar no céu, tá? Não é assim que funciona, não. Tem regra nessa bagunça. Tem aluno da graduação aqui? Deixa eu ver. Olha, bastante gente da graduação. Estão preparados? Vai começar a chapa quente, hein? Vão ter que aturar os professores, me aturar também. Que bom. A nossa última coisa que eu vou falar aqui geral, vou fechar a transmissão, depois eu faço o sorteio. A nossa graduação em teologia, ela está com matrículas abertas ainda, tá? Tá para fechar, que a gente já está na semana de ambientação. Essa foi a semana de ambientação, o pessoal navegar na plataforma, conhecer. Na minha disciplina já tem lá aulas gravadas para assistir, baixar o conteúdo, para a gente poder começar as aulas ao vivo. A graduação em teologia da Faculdade Vitória em Cristo, ela é única. Ninguém faz o que a gente faz. Ninguém. Tá? A gente tem aulas ao vivo por semana. As aulas são transmitidas, são online, na plataforma do Google Meet, e ficam gravadas para quem não pôde assistir ou participar ao vivo. Mas as aulas têm interação, são dinâmicas, são totalmente diferenciadas. E se você quer matricular, tá? A graduação tem 3 anos de duração, é um bacharelado com reconhecimento do MEC. Você pode fazer isso ainda. Até o final desse mês, as matrículas da graduação estarão abertas. E quem quer matricular para o curso Formação de Conselheiros, as matrículas estão abertas, né? Essa foi a palestra inaugural. As aulas vão começar. Deixa eu ver se o cronograma está aqui. Estava no site, Cléo, quer ver? O pessoal perguntou sobre data. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui no site para vocês. Opa, ó. As datas que serão as aulas. Está aqui, ó. Palestra inaugural dia 11 de fevereiro. Módulo 1, 4 de março. Módulo 2, 1º de abril, não é mentira. Módulo 3, 6 de maio. Módulo 4, 3 de junho. Módulo 5, 1º de julho. Módulo 6, 5 de agosto. E módulo 7, 9 de setembro. Essas são as datas, estão no site, tá? Pode trocar alguma data dessa, pastor? Às vezes acontece uma questão com o professor, com a igreja, teve algum ajuste, a gente informa, tá? Ajusta com todo mundo que é aluno, tá? Tanto quem vai assistir presencial, como quem vai fazer o curso online. Se vocês conhecerem alguém que tem interesse, que gostaria de fazer o curso, compartilhe com essas pessoas, manda o link da aula de hoje, manda o link da inscrição, tá? Importante também, os slides da aula de hoje estão na sala de aula online. Na sala de aula do curso tem um módulo grátis. Essa aula vai ficar gravada lá nesse módulo grátis. E os slides que o pastor usou também estarão lá na sala de aula grátis. Não sei se o pastor João ele ia fazer um QR Code, se quiser colocar na tela, essa é a hora, tá? Quem está aí com o celular, quem não inscreveu ainda, se você já acessou a sala de aula, você já está nela, não tem problema. Mas se você ainda não acessou, marca aí esse QR Code, é o link de inscrição no site da faculdade. Você vai botar lá seu nome, e-mail e o seu celular, você vai receber um e-mail automático do sistema, aí nesse e-mail você vai acessar a sala de aula do curso. Na sala de aula online, você tem o módulo grátis, e o módulo grátis tem a aula de hoje, tem os slides de hoje, tem mais material lá no módulo grátis. E como eu disse, todos os módulos do curso, que às vezes as pessoas não estão acostumadas com isso, o curso não é só a aula ministrada aqui. A aula ministrada presencial com transmissão,
ela faz parte do módulo. O módulo tem mais atividades lá, tem perguntas, tem apostilas, tem uns roteiros lá que o pastor Cléo coloca dentro do que ele orienta, tem outros vídeos que ele grava, vídeos menores que ficam lá mais pontuais. Então o curso tem muito conteúdo, é um curso bem enriquecido, é um curso híbrido, ele tem aula presencial transmitida ao vivo e ele tem uma plataforma de estudos com conteúdo, com material, com exercícios e com muita coisa que você tem que aproveitar lá, tá bom? Fechou? Tem uma perguntinha lá atrás, cadê o microfone? Me ajuda aí. Isso aí, ó, obreiro na casa do Senhor, só não é igual soldado no quartel, né? Soldado no quartel quer trabalho ou quer cadeia, mas obreiro, levanta a mão aí, irmã, para fazer a pergunta, mas obreiro quer ajudar. Já vou encerrar, Eu tá? tirei as fotos, né, que estava na apresentação com o pastor Cléo, e eu acho que o módulo 2, que é desenvolvimento do potencial do conselheiro, aqui está 1º de maio, mas deve ser o 1º de abril, né? 105. Pode ser, pode ter. E está assim, olha, serão 4 aulas. Aí a minha pergunta, essas 4 aulas no dia 1º de maio, exatamente, de 10 a meio-dia. É isso aí. Outra pergunta, quanto tempo a gente vai ter de acesso a essa plataforma do curso? O tempo de acesso é o tempo do curso, tá? O tempo de acesso é o tempo do curso. E a faculdade dá de presente mais 6 meses de acesso. Então você vai ter acesso durante todo o tempo do curso, você está fazendo o curso, você está acessando, você está vendo tudo. O curso acabou, você já concluiu, recebeu o seu certificado, você ganha mais 6 meses de acesso totalmente gratuito para o curso. Amém? Mais alguma pergunta? Ó, tá aqui, ó, me ajuda aí. Pergunta importante. A matrícula, ela fecha quando? Tem prazo para fechar? Que começa a aula em março, né? A primeira aula foi essa, que ela já é gratuita, tá? Que é uma aula de apresentação, a gente chama de palestra inaugural. A primeira aula, primeira semana de março. Matrícula, por enquanto, está aberta, não estabelecemos uma data para fechar, mas é importante que quem realmente vai fazer o curso, faça logo sua matrícula, para poder entrar na plataforma, se ambientar. Tem gente que tem dúvida, aí a secretaria da faculdade ajuda, explica como funciona, para quando chegar o momento da aula, você já está com tudo na sua mão. Você já vai para a aula com material, com os slides que você já viu antes, a aula fica muito mais proveitosa quando funciona desse jeito. Tá bom? Mais alguma dúvida? Fechou? Não? Então eu vou orar, tá? Para a gente encerrar a transmissão, e depois que encerrar a transmissão, vou fazer o sorteio do livro e vou contar uma novidade só para quem está no presencial. Amém? Vamos agradecer. Pode ficar sentado, curva a sua cabeça. Pai eterno, Senhor das nossas vidas, te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa nesta manhã, de aprendermos, Senhor, pela tua palavra acerca do nosso comportamento, acerca dos nossos relacionamentos, para que possamos ser mais felizes e possamos também te servir de uma forma mais eficiente. Abençoa pastor Cléo, abençoa doutora Rafaela, sua esposa, abençoa todos que estão aqui presentes, todos que estão assistindo online, que este curso seja uma grande bênção na vida de todos nós. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Pode encerrar a transmissão, tá? Deus abençoe vocês aí. Vou fazer aqui